Leitura 3. Será que as pessoas são realmente diferentes? Leia o texto abaixo e descubra. O nosso assunto nesse capítulo são as diferenças, né? Ontem vocês leram um texto que falou a respeito da importância que é a gente ser diferente, porque são as diferenças que tornam o mundo melhor. São as diferenças que fazem com que a gente consiga ter um mundo realmente produtivo, com que a gente consiga aprender. A gente não conseguiria aprender se todos nós fôssemos iguais. O que a gente teria para aprender uns com os outros? O que teríamos a acrescentar uns para os outros? Então, esse texto aqui agora é um poema, né? E ele vai falar um pouquinho a respeito das diferenças, só que de uma forma diferente daquilo que a gente falou, né, no outro texto. Então, o texto que a gente vai ler se chama Da Cabeça aos Pés. E ele diz o seguinte: gente, olhando de longe, muito longe, vai me jurar que todo mundo é igual e que sempre tudo anda certo. Porém, chegando bem de perto, é diferente, viu? Porque entre a terra e o céu tem muito mais que um chapéu. Tem gente de cabeça quente, miolo mole, olho vivo e cara pálida. Essas aqui são expressões. Quando eu falo assim, gente de cabeça quente, não é que a pessoa tenha a cabeça aquecida, né? Esse gente de cabeça quente aqui, o que ele significa é que aqui são pessoas, né, que são mais estressadas, né, que ficam nervosas rapidinho. Miolo mole. O que são aquelas pessoas de miolo mole? Né? A pessoa que às vezes é meio bobinha, olho vivo, né? O que é a pessoa que é olho vivo? Aquela pessoa esperta, né? Cara pálida. Esse cara pálida aqui pode ser tanto, né? Aquela cara pálida no sentido de não ter muita expressividade, tá sem cor, ou a cara pálida, né? No sentido de ter alguma ligação com o indígena. E aí vem outras expressões, ó, nariz comprido, olho de peixe morto, boca de siri ou orelha em pé. Quando fala que alguém tem olho de peixe morto, né, não significa que tem o olho igual o peixe lá, significa que ele tem aquele olho parado, né, inerte, que não produz nenhum movimento. Boca de siri, aquela pessoa que é caladinha, né, orelha em pé, que está sempre atento. Muitos não saem na rua, outros vivem só no mundo da lua. O que é viver no mundo da lua? Viver no mundo da fantasia, sonhando, fora da realidade. Aquele cantando, aquela reclamando. Passou um assoviando, o garoto soluçando. Uns falam pelos cotovelos, outros por telefone. O que é falar pelos cotovelos? Não é que você vai conversar com o cotovelo. Com falar pelos cotovelos significa o quê? Quando você diz que uma pessoa fala pelo cotovelo, significa que é aquela pessoa que só diz besteira, fala coisas sem sentido, fala sem pensar, mas a maioria se enfeita a beça, dos pés à cabeça, sem pressa. Então, quem escreveu este poema foi a Marilda Castanho, né? E ela escreveu Da Cabeça aos Pés. A terceira edição foi publicado no Rio de Janeiro pela editora Ediouro no ano de 2000. Né? E essa parte do poema aqui está lá na página de 4 a 7. Esse pedacinho do poema, vocês podem ver que é um pedaço, porque aqui, ó, a gente tem esse símbolo aqui, significa que a gente não está lendo o poema inteiro, que é uma parte dele que foi retirada e colocada aqui no livro de vocês. Então, quando a gente falou desse poema aqui, a gente falou de diversas expressões diferentes, coisas que têm significados diversos, né, que a gente usa no dia a dia realmente. Né? Muita gente fala, nossa, hoje eu tô com a cabeça quente. Então tá o quê? Tá nervoso, tá ansioso, tá cheio de preocupações, então tá com a cabeça quente. E outras mais, conforme eu conversei com vocês aqui. Quando vocês prosseguirem aí, vocês vão verificar que vocês vão ter algumas atividades, né, para poder responder a respeito do texto que vocês acabaram de ler. Essa primeira atividade que a gente vê aqui, ó, que muita gente tem o hábito às vezes de responder, e travou tudo aqui o note. Muita gente responde sempre essas perguntas por escrito. Se você quiser, tudo bem, mas não é necessário, tá? Então aqui, ó, converse com seus colegas para descobrir qual o gênero do texto que você acabou de ler, apontando quais características que ele apresenta. Aqui vocês não têm a possibilidade de conversar com alguém,
né? Já que vocês não estão em sala de aula. Mas esse texto que a gente acabou de ler aqui, ele é um poema, né? E o que me mostra que ele é um poema? Ele é um poema por quê? O que vai me mostrar lá no texto que eu acabei de ler aqui que se trata de um poema? A organização desse texto, né? Eu posso observar aqui que esse texto está organizado em quê? Em versos, né? Que são versos. Tem algumas rimas, né? Algumas rimas igual que certo, que rima com perto. E essa organização dele em pequenos versos. E ele não tá, esse aqui não está separado por estrofes, né? Mas o que vai me mostrar aqui que ele é um poema é o quê? Que ele está organizado em versos, né? O que são versos? São essas frases curtas aqui e ainda possui algumas rimas. Então, isso me dá as características do texto, do gênero textual poema. Então, ele se trata de um poema. Aí vem, você concorda com a ideia de que as pessoas são diferentes? Explique a sua resposta. Isso seria para a gente conversar, né? Claro que as pessoas são diferentes. Eu vou dar a minha opinião. Todos somos diferentes, né? Até os gêmeos idênticos são diferentes. Porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, tem as suas características e isso torna ela única. É um ser único, né? Cada um de nós é um ser único. Você é uma pessoa vaidosa que gosta de se enfeitar a beça? Que lá falou, né? Das pessoas que gostam de se enfeitar a beça. Ou não costuma ligar muito para a aparência? Isso é uma coisa para você parar e pensar. O texto trata de pessoas que têm características iguais ou diferentes? Quando a gente retorna lá, o que a gente observa? Que trata de pessoas que têm características diferentes, né? Então, pessoas que são diferentes e não de pessoas que são iguais, né? Que têm as mesmas características. Aí, quando a gente vem, vocês vão fazer a comparação entre os textos, tá? Vocês vão comparar os textos que vocês já leram, o 1 e o 2 e esse 3, para poder responder essas questões 1 e 2, tá? E a questão de número 3, vocês também vão ler trechos do texto anterior para poder dar a resposta. Então, nem todas as perguntas você vai ler, só o texto que você acabou de ler comigo para poder fazer a resposta. Combinado? Então, vocês vão fazer as questões com bastante cuidado. Quaisquer dúvidas que tiver, pergunta, tá? E que eu vou estar à disposição para responder. E quem tiver assistido o vídeo, né, porque eu quero saber quem assistiu, quem tiver assistido, assim que terminar aqui agora, vai lá no privado e coloca para mim o número 1000 para mim. Só escreve 1000 para mim, mais nada, para eu saber que você assistiu. Combinado? Até daqui a pouquinho, tchau!